Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios 9, nós vamos ler do 19 até o 27. E o título da mensagem de hoje é Direitos Pessoais e o Foco no Evangelho. Direitos Pessoais e o Foco no Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de que por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Bem, hoje nós damos continuidade à nossa série de exposições bíblicas no livro de 1 Coríntios, chamada Unidade na Diversidade, e chegamos hoje ao capítulo 9 de 1 Coríntios. E já deixo uma recomendação: se você perdeu algum dos episódios, eles estão lá no Spotify e também no YouTube da PIB Central. Você pode ver aqueles que você não viu e revisitar aqueles que você desejar. Recapitulando um pouco aquilo que nós vimos semana passada com o pastor André, no capítulo 8, Paulo trata de uma questão específica, motivada por uma pergunta dos próprios membros da igreja de Corinto. Eles queriam saber sobre a legalidade, a possibilidade ou a conveniência de comerem carne sacrificada aos ídolos. E como o pastor André bem falou, praticamente todas as carnes ali eram consumidas naquela cidade, vinham dos templos pagãos. Então os cristãos tinham essa dúvida: podemos correr o risco de comer uma carne que foi oferecida aos deuses pagãos? E a igreja estava dividida. Um grupo achava que podia e outro grupo achava que não podia. Então, eles aproveitaram uma carta que eles mandaram para o apóstolo Paulo e eles fizeram essa e outras perguntas para o apóstolo, e o apóstolo está aqui respondendo a essas questões que foram enviadas para ele. E Paulo leva aqui 3 capítulos só respondendo as perguntas que aqueles irmãos mandaram para ele. E nós vimos, então, semana passada, que Paulo estabelece alguns princípios para resolver o assunto, sendo mais importante a necessidade de abrirmos mão dos nossos direitos por amor aos irmãos e por amor a Deus. O princípio é esse: a nossa liberdade deve ser controlada pelo amor. Amor aos irmãos e amor ao Evangelho de Cristo. E no capítulo 9, Paulo ele usa a própria vida dele como exemplo para reforçar esse ensino. E na primeira parte do capítulo, ele estabelece os seus direitos como apóstolo de Jesus Cristo, demonstrando que ele tinha o direito de receber o sustento das igrejas que ele havia plantado. Paulo tinha esse direito. E ele defende essa tese aqui no começo do capítulo 9, apresentando 3 argumentos de uso comum ou de bom senso, 3 argumentos derivados das Escrituras e também um baseado em similaridade. Mas eu não vou entrar nesses argumentos, senão nós vamos ficar aqui debatendo a manhã inteira, e não é esse o propósito dessa mensagem.
No entanto, Paulo conclui dizendo que ele não se fazia valer desses direitos, porque naquele contexto, usar esses direitos poderia colocar um obstáculo à pregação do evangelho. Então Paulo está dizendo, olha gente, eu tenho direito, mas se eu exercer esse direito pode virar um obstáculo para que eu pregue o evangelho de Cristo. E no restante do capítulo 9, Paulo ele aprofunda esse ponto. Ele fala do seu propósito de ganhar o maior número de pessoas possível. Ele fala do seu cuidado rigoroso em pregar a palavra com fidelidade. E tudo isso tinha um objetivo central muito claro na cabeça de Paulo, que era ensinar à igreja de Corinto que existe algo muito mais valioso do que desfrutar da nossa liberdade e dos nossos direitos, a renúncia voluntária para a preservação e para o avanço do evangelho. Paulo está dizendo aqui, muito mais importante do que o seu direito, do que o meu direito, é o avanço do evangelho, é a pregação da palavra do Senhor. Então, a verdadeira liberdade cristã não consiste em exercer todos os nossos direitos, mas em abrir mão voluntariamente, por amor às pessoas e fidelidade ao evangelho. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele usa a seguinte frase: a essência do pecado é o homem substituir a Deus. A essência da salvação é Deus substituir o homem. O pecado nos impele a exigir os nossos direitos. O evangelho nos capacita a abrir mão deles por amor. O evangelho nos capacita a abrir mão deles por amor. Então, para a gente entender melhor o que Paulo quis dizer aqui, eu dividi o texto em 3 pontos. E o primeiro ponto desses, que está atrelado ao versículo 19 até o 23, é livre para ser escravo. Livre para ser escravo. No versículo 19, Paulo faz uma declaração surpreendente que, sendo livre de todos, ele fez-se escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. E aqui ele usa uma conjugação, porque sendo livre de todos, e isso conecta ao começo lá do capítulo, que ele estava dizendo que ele renunciou ao seu direito de sustento financeiro da igreja de Corinto. Então ele era livre dessas obrigações para com a igreja, porque ele abriu mão do seu direito. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele renuncia ao seu direito financeiro de ser sustentado por aquela comunidade. Então ele está livre, porque quando se paga alguém, você quer alguma coisa em troca. E Paulo está dizendo assim, olha, eu não estou recebendo, então eu me fiz livre, mas mesmo assim, sendo livre, eu me fiz escravo. E diante da pergunta inevitável da igreja sobre o motivo de abrir mão voluntariamente daquilo que lhe era de direito, a resposta de Paulo é bem direta. Por que você abre mão, então, se é direito seu? E a resposta dele é que o seu único objetivo era ganhar pessoas para Cristo. Ganhar pessoas para Cristo. E aqui nós entramos e contemplamos um paradoxo da vida cristã, no qual o verdadeiro discípulo, ele é plenamente livre. Nós somos livres em Cristo Jesus, mas nós escolhemos voluntariamente ser escravos para servir a Deus e ao próximo. Martinho Lutero, no século XVI, ele sintetizou esse pensamento na seguinte frase: para que seja possível um conhecimento a fundo do que significa ser cristão e da forma em que se deve atuar quanto à liberdade
que Cristo nos conquistou e concedeu, da qual tanto fala Paulo, comecei por estabelecer essas duas conclusões. O cristão é um homem livre, senhor de tudo e não submisso a ninguém. O cristão é um servo, a todo tipo de serviço e submisso a todos. Então você é livre, mas você é escravo. Por amor. Por amor. Em Cristo, a nossa consciência é livre de tradições vazias, de regras meramente humanas, de ordenanças injustas, mas ela permanece submissa a Deus e a sua palavra. Contudo, essa própria liberdade que nos concede a capacidade de servir, a gente serve porque a gente é livre para isso. Não somos escravos por coerção. Ninguém está acorrentado. Nós somos escravizados por amor e por uma estratégia missional aqui, Paulo vai nos trazer. E quando Paulo usa a palavra ganhar aqui, ele usa a mesma palavra que os comerciantes usavam para falar sobre o ganho de lucros. É a mesma palavra. Então, quando ele diz ganhar o maior número possível, é a mesma palavra de ganhar dinheiro aqui. Ele usa a mesma palavra. E não é à toa, porque para o apóstolo, o único lucro que realmente importava não era o acúmulo de recursos, não era o privilégio de títulos, mas a salvação de pessoas. Então, Paulo não se importava com o dinheiro, Paulo não se importava com os títulos, eu sou o apóstolo. Mas Paulo se importava em ganhar vidas. Então, para demonstrar o que significa essa escravidão voluntária no dia a dia, Paulo apresenta 3 cenários práticos do seu ministério, porque às vezes para nós fica meio confuso entender isso. Espera aí, mas eu sou livre, mas eu sou escravo. Como é que funciona isso aqui na prática? Como é que isso aqui funciona na minha vida? E aí Paulo ele pega aqui e ele dá exemplos, 3 exemplos práticos que ele usava no seu dia a dia. Ao lidar com judeus, ele se comportava como um judeu. Ele sabia perfeitamente que a salvação ela vem unicamente da graça mediante a fé e que o cumprimento da lei ritual havia chegado ao fim em Cristo. Cristo cumpriu a lei e não era mais obrigação dele cumprir aquela lei ritualística, estando ele próprio isento dessas obrigações. No entanto, quando ele estava entre os judeus, ele não usava da sua liberdade para colocá-los em choque ou para criar barreiras entre eles. E é por isso que em Atos 16, nós vemos Paulo mandando que Timóteo seja circuncidado. A circuncisão, ela não era para salvação, mas era necessária para remover um obstáculo à pregação do evangelho. Ele diz assim, Timóteo, faz, porque lá você vai ser mais bem visto entre os judeus do que se você não fizer. Você sabe que isso para você não importa, não mexe com a sua salvação. Não é para isso. Mas se para eles é importante, faça. Faça. É isso que ele diz. Paulo, ele frequentava as sinagogas aos sábados. Ele chegou por uma orientação de Tiago a ir até o templo, fazer votos purificatórios, como os judeus faziam. Então ele foi lá. E Paulo não agia por hipocrisia, mas por amor. Enquanto a mensagem central da cruz era inegociável, a forma de se aproximar das pessoas era flexível. Paulo não precisava passar por isso. Ele era livre para não passar. Mas ele se fez escravo e passou por isso para ganhar pessoas. Essa é a questão aqui. Paulo se fez passar por isso para ganhar pessoas.
Por outro lado, quando ele interagia com os gentios, aqueles que viviam fora do regime da lei mosaica, Paulo não os obrigava a se tornarem judeus depois de aceitarem a Cristo. Ele se assentava à mesa com eles e ele não impunha o calendário, as restrições alimentares do judaísmo. Ele não chegava para um gentil, para aquele que não era judeu, e falava assim, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode... Porque isso afastaria essas pessoas. Contudo, ele faz uma ressalva fundamental aqui, ao declarar que ele não estava sem lei para com Deus. Nós estamos falando aqui, Paulo está falando das leis ritualísticas do judaísmo. Ele está falando lá de não comer a carne de porco, ele está falando lá de guardar o sábado, ele está falando dessas leis. Mas ele diz que ele estava debaixo da lei de Cristo. Então, adaptar-se à cultura jamais significou uma licença para pecar ou uma conformação com a imoralidade pagã. Então, Paulo não diz assim, eu vou me tornar vou usar drogas para ganhar os drogados. Eu vou beber para ganhar os alcoólatras. Eu vou cometer um crime para ser preso e evangelizar os que estão na penitenciária. Paulo não está dizendo isso, né? Não usemos isso de desculpa. Então, Paulo ele está dizendo que ele não violava nenhum dos mandamentos morais de Deus, mas ele abria mão das tradições humanas para edificar pontes, ao invés de fazer muros. É isso que Paulo está falando. Naquilo que é puramente cultural, naquilo que é puramente costume, isso eu posso ser flexível. Então ele falou sobre os judeus, os não judeus, e aí ele fala sobre os fracos e os fortes. Da mesma forma, ao se aproximar dos fracos, fossem aqueles com zelo exagerado pela lei de Deus, ou os de pouca maturidade espiritual, ele não chegava com uma atitude superior ou impondo o seu conhecimento. Ele exercia a paciência, baixava o tom e acomodava a sua liberdade à fragilidade do outro. Então, Paulo não estufava o peitão e chegava assim, peraí, você está falando isso, você está falando aqui. Eu sou apóstolo. Fica quieto aqui que a minha palavra vale mais. Paulo, ele não fazia isso. Paulo, ele abaixava o tom. Paulo, ele ouvia e com amor ele ia trazendo a palavra. Imagine aqui, nós estamos falando sobre a questão de levar a palavra. Imagine um médico tentando explicar um diagnóstico, o mesmo diagnóstico complexo, para duas pessoas diferentes. Um colega médico e uma criança de 6 anos. Para o colega médico, ele usa termos técnicos, né? Nomes de remédio, nomes de doenças impronunciáveis, que a gente não entende nada, parece que eles estão falando outra língua. Com o colega médico, ele vai falar desse jeito, e os dois vão se entender. Mas para a criança, ele vai ter que usar uma analogia simples. Ele vai falar assim, olha, os glóbulos brancos são os soldadinhos que ajudam o corpo a combater a doença. Então, esses soldadinhos, ele muda o tom, ele muda a explicação. O diagnóstico é o mesmo. Ele está falando sobre a mesma coisa, mas ele usa linguagens diferentes para transmitir a mesma mensagem, de acordo com o público. Então, Paulo conclui essa explicação declarando que ele fez tudo para com todos, a fim de que, por todos os modos, salvar alguns e tudo isso por causa do Evangelho, para se tornar participante dele. E olha só, Paulo começa falando que ele desejava ganhar o maior número possível. Mas aqui ele fala, olha, se eu ganhar alguns, eu já estou feliz. Se eu ganhar alguns, eu já estou feliz. Isso mostra que ele não era movido por números, nem pelo lucro, nem pela quantidade de pessoas. Paulo não está aqui dizendo assim, eu fiz isso aqui para ganhar multidões, mas eu estou feliz se eu ganhar alguns para Cristo.
se eu ganhar alguns para Cristo. Então, ele não estava buscando aplausos ou a glória dele, mas ele estava buscando a glória do Senhor naquilo que ele fazia. E aí eu vou deixar uma pergunta para nós aqui. Quantas vezes nós defendemos com unhas e dentes as nossas opiniões sobre as coisas, que são secundárias? Quantas vezes nós defendemos o nosso conforto, as nossas preferências pessoais, às custas do testemunho de Cristo e da unidade da igreja? Quantas vezes a gente faz com que as nossas opiniões, o nosso modo de pensar, o nosso conforto, ele esteja à frente do testemunho de Cristo? Quantas vezes a gente briga tanto por isso, e isso é tão secundário? É isso que Paulo mostra aqui. E, meus irmãos, isso é natural do ser humano. Eu e você somos assim. Mexe com aquilo que é nosso, de direito. Né? O irmão sentou no meu lugar, que eu sento todo domingo. Ele não sabe que aquele lugar é meu? Aquele lugar é meu. O irmão está lá, sentado no meu lugar. Absurdo isso. Mas, às vezes, a gente encrenca com as coisas que não tem o menor sentido, não tem a menor importância. E muitas vezes a gente afasta pessoas por conta disso. A verdadeira maturidade espiritual não é medida pelo quanto nós exigimos ser servidos ou reconhecidos, mas pela disposição em nos tornarmos servos de todos, para que a graça de Deus seja visível em nossas vidas. Então, que a gente consiga abrir mão de coisas em nome do Evangelho. Isso nos leva a um segundo ponto, porque parece que Paulo está falando de uma coisa e, de repente, Paulo atravessa a conversa e começa a falar de outra. Mas tem uma ligação muito importante aqui. Se a verdadeira liberdade em Cristo nos torna escravos voluntários, e foi isso que a gente viu, de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas, a pergunta que pode surgir na sua cabeça é: como é possível sustentar uma vida de renúncias sem ser esmagado pelo ressentimento e pelo cansaço? Porque você abre mão, e às vezes você vai se cansar de abrir mão. Isso é natural. E aí Paulo vai dizer aqui, como é que se resolve isso? Isso está atrelado ao segundo ponto, atletas de Cristo, vivendo com disciplina e intencionalidade. Aqui o apóstolo Paulo introduz o segundo movimento da sua argumentação. E ele transporta a igreja de Corinto do universo da escravidão voluntária para o universo do atletismo espiritual. E aqui nos versículos 24 a 26, Paulo nos ensina que o foco do cristão precisa ser como o foco de um atleta profissional. Uma vida vivida com intencionalidade, disciplina rigorosa e olhos fixos na recompensa eterna. Então Paulo faz esse paralelo aqui. Para que a igreja de Corinto ela compreendesse a urgência dessa verdade, Paulo usa uma linguagem que era muito comum para eles, que pulsava no coração daquela cidade. O pastor André, na introdução, já falou sobre isso, mas eu vou recapitular aqui. A poucos quilômetros de Corinto, aconteciam os famosos Jogos Istmicos. Era uma das maiores competições esportivas do mundo antigo, rivalizando com os Jogos Olímpicos, que aconteciam lá em Atenas. Então você tinha 4 grandes eventos esportivos naquele mundo. E um desses 4, o maior era a Olimpíada. E o segundo maior eram os Jogos Istmicos, que eram disputados a cada 2 anos. Então a cidade se transformava.
recebia atletas do mundo todo, além de uma multidão de espectadores fascinados pelo desempenho, força e pela glória dos atletas. E Paulo, ele não era um mero aficionado por esportes, né? Não era só sobre isso. Podia até ser, né? Podia até ser que ele gostasse, mas não era esse o foco aqui. Mas Paulo, ele era um mestre na arte da contextualização. Paulo usava muito bem aquilo que estava ao seu redor para contextualizar aquilo que ele queria dizer. E ele falou assim, antes a gente leu, fez-se tudo para com todos para ganhar alguns. Então ele está aqui usando dessa estratégia. Então, para falar aos irmãos de Coríntios, ele pega esse gancho cultural aqui, da própria cultura grega, e ele constrói uma ponte para agarrar o coração dos seus ouvintes. E Jesus era muito bom disso também. Jesus, ele usava nas suas parábolas figuras que eram comuns àquela época. Ele falava de ovelhas, ele falava de sementes, ele falava de redes de pesca, ele falava dos campos. Jesus, ele falava de coisas que faziam sentido para o dia a dia daquelas pessoas. Talvez, se Jesus fosse contar uma parábola hoje aqui em São Bernardo do Campo, ele ia falar da indústria, ele ia falar do trânsito que lasca a nossa vida, ele ia falar dessas coisas, né? Mas ele usava as figuras de linguagem daquela época, que eram comuns àquelas pessoas. Então, Paulo, ele usa aqui nos versículos 24 e 25, uma linguagem que era muito comum para aqueles irmãos de Corinto. 24 e 25. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. No mundo dos esportes, o esforço é grande e o privilégio é pequeno. Ele é restrito. Um atleta, ele mais perde do que ganha. Ele mais luta do que ele vence. Isso é um fato. Quem é atleta sabe disso. Nos jogos istmicos, apenas um corredor subia ao pódio para receber a recompensa. E qual era essa recompensa? Era o Stéfanos. Stéfanos, nome bonito. E o que era o Stéfanos? Uma coroa trançada de folhas de pinheiro ou aipo seco. Era isso. Era uma coroa de vegetais, de folhas lá. E aí cada um dos jogos tinha as suas folhas específicas, tá? Então aqui nos jogos istmicos eram folhas de pinheiro ou aipo seco. Você já viu uma folha de aipo seco? Somos dois, eu também nunca vi na minha vida. Não faço nem ideia de como é. E era um prêmio bonito para eles, era o ápice. Mas em poucos dias apodrecia. Você acha que aquilo durava muito? Até para transportar aquilo devia ser difícil. E o apóstolo nos faz pensar sobre o absurdo da dedicação humana por coisas tão passageiras. Se os atletas sujeitavam seus corpos a treinamentos extenuantes, dietas severas, abdicação de confortos, por causa de uma coroa que logo virava lixo, ou até se a gente trouxer um pouco mais à atualidade, por troféus de metal, ou medalhas que são roubados, perdidos, até derretidos, né? Para quem não é um vinho reserva como eu, que é mais maturado há mais tempo, talvez não conheça a história da Jules Rimet. Quando o Brasil ganhou o tricampeonato mundial de futebol, nós ganhamos definitivamente a taça Jules Rimet. E o que aconteceu com ela? Roubada e derretida. 3 Copas do Mundo para ganhar o troféu, um esforço danado, e o que aconteceu? Roubado, derretido, nem deu para ser recuperado.
né? Eu sou um vinho reserva, gente, tá? Há mais tempo em maturação. É só isso, tá? Então, é isso aí. Pensa na rotina de um atleta olímpico ou de um jogador de alta performance. Eles não comem o que querem, eles não dormem na hora que querem e eles não podem faltar aos treinos. Abrem mão de festas, de viagens, de refeições, de momentos de lazer por anos. E muitas vezes tudo isso para disputar uma prova que dura 10 segundos. Se for o Bolt, é menos de 10. Isso para erguer um troféu, uma medalha, e isso vai ficar lá na prateleira, vai virar história e ponto. Então Paulo aponta para o absurdo da nossa incoerência. Se os atletas abrem mão de tantas coisas legítimas por uma medalha de metal, ou por um título terreno, uma coroa corruptível, como nós corremos por um galardão eterno, uma coroa incorruptível, e queremos viver uma vida cristã preguiçosa, sem disciplina e apegada ao nosso conforto. Então Paulo estava dizendo assim, olha, o atleta para ganhar uma coroa que vai durar pouco, para ganhar um troféu que daqui a pouco ninguém lembra mais, ele abre mão de um monte de coisa e ele se esforça. E nós? Não devemos nos esforçar ainda mais porque o nosso prêmio é muito maior do que esse? Então, J.C. Riley, no seu livro Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, disse o seguinte: sem esforço, não há avanço espiritual. Seria a mesma coisa esperar que um agricultor pudesse prosperar contentando-se em semear o seu campo, sem nunca se importar com ele até o tempo da colheita. E esperar que um crente pudesse adquirir uma boa medida de santidade quando não se mostra diligente na leitura da Bíblia, na oração, e aí ele continua. Como é que você quer ser? Como é que você quer crescer se você não cuida da sua disciplina? O prêmio que Jesus conquistou para nós na cruz e que nos aguarda no final da corrida não murcha, não perde o brilho e não pode ser roubado. Ele jamais perecerá. A salvação já está garantida para nós, a ressurreição do corpo, a comunhão ininterrupta com o nosso Deus. A recompensa do cristão, ela não é conquistada pelo nosso próprio mérito, mas garantida por Cristo. Contudo, a certeza da vitória não pode produzir em nós uma indolência ou um desleixo, mas ele deve sim incendiar a nossa caminhada com um propósito santo. E é por isso que no versículo 26, Paulo define a postura de quem compreendeu o valor dessa recompensa. E no versículo 26 ele diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. A vida cristã não é uma corrida desordenada, sem rumo ou sem intencionalidade. O cristão não é alguém que corre sem saber para onde ele vai. E nem é um lutador de boxe que fica esmurrando o ar em um treino de sombra, gastando energia preciosa sem acertar alvo nenhum. Há um alvo claro na renúncia dos nossos direitos. Há um alvo claro. Abdicar das nossas preferências, impor limites à nossa carne e servir ao próximo sem exigir reconhecimento, só faz sentido quando sabemos exatamente para onde nós estamos correndo. Por que nós estamos fazendo? Quando a renúncia dos direitos ocorre sem a visão da coroa eterna, ela produz um coração amargurado e ressentido. Mas quando os nossos olhos são cravados no prêmio incorruptível, a disciplina espiritual se torna um ato de profunda gratidão e alegria. Então, quando a gente abre mão de coisas sem saber o porquê, isso só vai causar em nós cansaço, indignação. Mas quando a gente sabe o porquê,
isso faz toda a diferença. A salvação ela nos é dada unicamente pela graça mediante a fé, mas ela não promove uma passividade moral. A salvação já começou em sua vida. E o gongo do ringue já soou, nós estamos na pista de corrida. A caminhada com Deus exige treino, autocontrole e autodomínio. Quantos atletas talentosos destruíram a sua carreira promissora porque não suportaram a disciplina do treinamento e cederam a noites de farra e descontrole? Você deve conhecer um monte, deve ter vindo um monte aí à sua cabeça. Da mesma forma, na vida espiritual, há até coisas que podem parecer atraentes ou permitidas, mas que desviam os nossos pés do percurso e enfraquecem o nosso testemunho. Precisamos aprender a nos autodominar. E aí eu deixo mais 2 perguntas para nós aqui, para reflexão. Onde você precisa exercitar a sua disciplina espiritual hoje? Qual o ponto? Em que áreas da sua vida você tem gastado força, esmurrando o ar com distrações terrenas, em vez de focar a sua energia naquilo que permanece para sempre? Não corra de modo frouxo. Olhe para a coroa incorruptível que Cristo lhe garante e corra olhando para o prêmio. E aí nós chegamos ao nosso terceiro e último ponto. Sempre alerta, a vigilância espiritual, atrelado ao versículo 27. Se a visão da coroa incorruptível nos dá motivação para correr e a disciplina para lutar, o apóstolo conclui esse capítulo nos conduzindo a um nível mais alto de vigilância espiritual. No versículo 27, ele traz um alerta solene e pessoal para cada discípulo de Cristo. Ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo quis dizer aqui com isso? Para expressar a gravidade dessa disciplina diária, Paulo recorre a uma metáfora das lutas nas arenas gregas. E a palavra aqui traduzida por esmurro, que é hipopiazo no grego, ela possui um significado bem forte. É como alguém que dá um soco a ponto de deixar o olho roxo. Tá? Então não é uma lutinha de pai com filha, não é uma lutinha de brincadeirinha, não. Paulo está dizendo assim, dar um murro a ponto de deixar o olho roxo. Paulo aqui ele não está falando de autoflagelação, tá? Então fiquem tranquilos, ninguém precisa esmurrar o olho para ficar com o olho roxo. Quero ver ninguém aqui semana que vem com o olho inchado e roxo. Não é isso. Mas ele usa essa figura chocante para demonstrar que o combate contra o pecado e o orgulho não é uma brincadeira de criança. Não é um treino leve. Não se trata de uma brincadeirinha, uma lutinha entre pai e filha, né? Porque se eu falasse entre irmãos, nem sempre é leve. Entre irmãos nem sempre é leve, né? Mas muitas vezes o maior obstáculo para o nosso crescimento, Paulo, ele entende que o maior obstáculo para o crescimento dele não era a oposição dos judeus pela lei, não era a oposição dos gregos pelas suas filosofias, mas era o seu próprio coração. Então ele fala que nós temos que ter perseverança espiritual. A nossa carne, a nossa inclinação continua para o pecado. Ninguém precisa se esforçar para pecar. É só deixar acontecer. E vai acontecer. Então isso é o natural. E o motivo de Paulo submeter o seu corpo a esse domínio tão rigoroso revela o santo temor que governava a sua vida. Ele diz que se subjuga para que, tendo pregado a tantas pessoas, ele mesmo não venha a ser desqualificado. Mas o que Paulo quis dizer com esse desqualificado aqui? No grego, a palavra aqui usada é
adoquimos, um termo que descrevia metais ou moedas que ao passarem por um teste de pureza, eles eram rejeitados. Então o metal era passado lá por um teste, deixa eu ver se isso é ouro mesmo de verdade. E aí passava lá e não era ouro de verdade, era rejeitado. É isso que Paulo estava dizendo, porque esses metais eram rejeitados porque eles continham impurezas ou adulterações. Então o grande receio do apóstolo não era a perda da salvação. Não é sobre isso que ele está falando. Porque ele sabia que a salvação estava garantida em Jesus Cristo. Isso ele já sabia. Mas sim de ser reprovado no teste da integridade e tornar-se inútil para o serviço do reino. Você imagina um maratonista que corre lá os seus 42 quilômetros. Ele chega em primeiro lugar. Ele comemora com a torcida. Ele recebe o troféu, ele recebe a medalha. Mas quando ele passa pelo antidoping, ele é flagrado com uma substância no corpo que ele não poderia ter. E aí ele é desqualificado, ele perde a medalha. É nesse sentido que Paulo está dizendo aqui. Essa desqualificação. E lá para eles sabiam muito bem o que era isso, porque nos jogos istmicos tinham as suas regras. Se o atleta não cumprisse aquelas regras, ele era desqualificado. Então, isso nos serve de aviso. A nossa vida pessoal, a nossa integridade, o nosso domínio próprio precisam corresponder ao que pregamos com a nossa boca. Paulo tremia diante do perigo da hipocrisia espiritual, o risco de pregar com eloquência sobre a liberdade em Cristo, conclamando multidões a correrem a carreira da fé, enquanto ele próprio poderia se tornar escravo de seus desejos, orgulhos e confortos. Paulo ele se recusava a ser aquele treinador de arquibancada, a turma do amendoim. Quem já foi ao estádio sabe que tem a turma do amendoim que fica atrás do banco de reserva lá e fica dando pitaco. Alguém que assiste o jogo do álcool, aponta as falhas alheias, dita as regras, mas jamais entra em campo para sujar o uniforme. Esse é o da turma do amendoim. Então, é isso que Paulo está dizendo. Essa verdade, ela confronta diretamente a nossa caminhada comunitária. Nós afirmamos, como cristãos que somos, que a salvação não depende das nossas obras ou do nosso esforço. Isso é um fato. Mas repousa inteiramente na misericórdia, na graça do Senhor. E isso é um fato. No entanto, a certeza do trunfo final em Cristo não deve produzir em nós uma vida frouxa, complacente, indolente, indisciplinada. É justamente porque o jogo está ganho, que a coroa está garantida, que nós entramos em campo com entusiasmo e determinação. Nós não lutamos para sermos aceitos por Deus. Nós lutamos porque fomos alcançados por Ele. Deus não nos chamou para assistir a vida cristã do banco de reservas, mas para vivermos o privilégio da santificação na prática diária. Então, nenhum cristão foi chamado a ficar lá sentadinho no banco de reserva a sua vida cristã toda, só esperando Jesus chegar para pegar a coroa e ir embora. Nós não fomos chamados a isso. O Senhor, o próprio Senhor, nos equipou com os meios de graça necessários para que nós vivamos uma vida cristã digna. Nos equipou com o seu Santo Espírito, com a sua palavra, com a oração, com a comunidade de fé, onde nós podemos contar com a ajuda dos irmãos, com a comunhão e o serviço mútuo dentro da igreja. O crescimento espiritual ele não vem do isolamento, não vem das regras inventadas por homens, mas ele vem do treino diário e fiel nas disciplinas espirituais. A gente só cresce espiritualmente se a gente treinar as nossas disciplinas espirituais. É isso que Paulo está dizendo aqui.
Não vai achar que por osmose você vai crescer espiritualmente. Isso não vai acontecer. Raymond Brian Brown, no seu comentário bíblico, ele diz o seguinte: a vida cristã não é tolerante, mas exigente. A salvação em Cristo não é um convite para a complacência, mas uma convocação para uma entrega. Cada novo dia é uma nova convocação para a fé. Cada novo dia é uma nova convocação para a fé. Portanto, é um convite para que a gente abandone a nossa passividade espiritual. Não se limite a ter livros, Bíblias nas suas prateleiras, a ouvir sobre o Evangelho nos cultos aqui da igreja, mas exercite a sua fé. Se a gente gasta tempo, esforço e cuidado com tantas coisas, com o nosso bem-estar físico, com a nossa profissão, por que não dedicar esse mesmo tempo, esse mesmo entusiasmo, essa mesma força no crescimento espiritual? A luta contra a carne, meus irmãos, é cansativa, eu sei disso. Ela é cansativa. Há dias que a gente acorda com a cara da derrota. Ou só eu? Tem dias que é assim. Tem dias que é assim. Mas a gente tem que continuar na batalha. E a promessa de Cristo, ela ultrapassa infinitamente qualquer renúncia ou dor do tempo presente. A corrida vale a pena. A vitória é certa. O Senhor está conosco em campo e a coroa incorruptível nos aguarda. Que o Senhor nos conceda a graça de corrermos com meta, lutarmos com integridade e mantermos o nosso corpo submisso ao seu Espírito, para que nós possamos celebrar juntos a glória do nosso Salvador. Amém? Eu vou concluir já, chegando já ao final. Então, a gente chega ao final dessa jornada esportiva aqui com Paulo, no capítulo 9 de 1 Coríntios, e a mensagem que deve permanecer ressoando com clareza nos nossos corações é que a verdadeira liberdade cristã, ela não consiste em exercer todos os nossos direitos, mas em abrir mãos deles voluntariamente por amor às pessoas e pelo avanço do Evangelho para a preservação da nossa caminhada com Deus. E nós vimos que o Evangelho ele nos transforma de pelo menos 3 maneiras fundamentais aqui. Ele nos faz livres para servir. Nós não somos escravos de homens, de tradições, mas nós escolhemos nos tornar servos de todos para que mais pessoas conheçam a salvação. O Evangelho ele nos dá foco e propósito. Nós não corremos como quem não tem uma meta. Nós não lutamos esmurrando o ar, mas nós temos os olhos fixos na coroa incorruptível que o próprio Cristo nos garantiu. Então nós não estamos correndo à toa, não somos o Forrest Gump, que corre, e de repente, cansei de correr, parei. Nós temos um motivo. E o terceiro, ele nos chama a vigilância e a integralidade. Eu sei que tem alguns aqui que ficaram com um ponto de interrogação, porque nunca assistiram o filme. Assistam. Submetemos a nossa carne ao Espírito, renunciamos com a hipocrisia para que o nosso testemunho jamais seja desqualificado. A gente se mantém firme para que aquilo que a gente fala, que aquilo que a gente vive não estrague aquilo que a gente fala. Para que a nossa vida e a nossa fala sejam coerentes. E talvez uma pergunta fique aqui no ar. Como você tem vivido a sua liberdade em Cristo? Como você tem vivido a sua liberdade? Talvez você esteja defendendo seus direitos, opiniões ou confortos de hábitos e preferências. E sem perceber, você está criando barreiras para que pessoas
não ouçam sobre o Evangelho. Talvez você tenha se afastado de um familiar, de um colega de trabalho, ou de alguém, por motivos que são pequenos em relação à pregação da palavra. E é hora de olhar para a cruz e aprender a abrir mão do que é seu por amor ao próximo. Ou talvez você tenha se tornado um cristão cansado, ressentido, acomodado. Você já foi um atleta zeloso no reino, mas hoje você assiste da arquibancada a caminhada da vida cristã. O Senhor convoca todos nós a voltar a campo hoje. Ninguém vai ficar no banco de reserva, não. É isso que o Senhor nos chama. O jogo está ganho, a vitória foi conquistada por Jesus no Calvário. E a certeza do prêmio eterno não é um convite à moleza, mas um combustível para que nós possamos nos dedicar de coração à oração, à palavra e ao serviço comunitário. Seja qual for a sua situação, pense em Cristo. O maior exemplo de renúncia da história foi Cristo. Sendo Deus, ele não se considerou ser igual a Deus como algo que devia se apegar, mas ele se esvaziou a si mesmo. E assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte de cruz. Ele abriu mão dos direitos. Cristo abriu mão dos seus direitos para que nós fôssemos salvos. Ele tinha o direito de não morrer naquela cruz, mas ele abriu mão desse direito de ser Deus naquele momento para que ele morresse por nós. Que o Senhor nos conceda a mesma paixão de Paulo e que nos conceda o mesmo coração de Cristo, para que a gente seja conhecido não pela força com que nós lutamos pelos nossos direitos, mas pela alegria com que nós servimos ao próximo. Amém?